Boa noite. Marcos, vou te mandar o convite. Só um minutinho. Marcos, aceitei aqui já. Verifica se vai. Opa, boa noite, beleza? Marcos, tudo bem? Deixa eu Deixa eu, ajustar a câmera aqui. deixa eu colocar aqui. Só um minuto. É um prazer estar junto com você para essa live aí nutricional. Vamos embora. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui, Marcos. Só um minutinho, tá? Você pode vir lá no grupo, por gentileza? Sim, vou ver se eu consigo. Só um minutinho. Ô, Benzinho, faz favor. Irene, Acho que foi, Marcos. Está lá no grupo. ok. Vamos lá? E aí, tranquilo, beleza? Tudo bem, tudo tranquilo. Graças a Deus. E com o senhor? Tudo bem? Beleza, ótimo. Está um pouco frio Vamos aqui. falar. Aqui também é o lugar do frio. É, aqui no Rio tá muito quente, rapaz. Está quente ainda. Até no inverno é bem quente aqui. Tô tremendo um pouquinho de emoção e frio também, tá? Mas depois é melhor. O Depois a gente tá frio, bonito. frio qualquer um, né? Mandei Exatamente. o link já no nosso grupo e Beleza, vamos embora. ótimo. Esperar um pouquinho o pessoal, né, entrar. Já tem muita gente já entrando já, né? Vamos embora. O pessoal está nos prestigiando aí. A comunidade Hoje, parkinsoniana focada aí isso. na parte nutricional, né? Ser É uma especialista live curta, né? Mas eu acho que vai ser bastante produtiva, né? A Não, gente com certeza. Não, falar e os tópicos são essenciais, são tópicos básicos. Isso. Falar para o pessoal que a gente decidiu fazer lives mais curtas, porém lives frequentes. A gente vai estar sempre discutindo, né, quase Exatamente. que mensalmente. Exatamente. Porque E é isso. é aquele negócio, né? Muita informação acaba É, tumultuando e a pessoa, como diz o outro, embola o meio de campo, né? pois E mais é, específico fica mais fácil de assimilar, não é verdade? é verdade. E você está sempre fazendo live aí com outros profissionais também, né, Marcos? Com médicos, com outros nutricionistas, com psicólogos, né? Não, para ser sincero com você, a parte nutricional é específico só com você mesmo. Certo. Agora, a gente faz live aí com a doutora Marina Moscovic, com Legal, legal. a parte de fisioterapia também, a gente foca muito aí esse lado, que é essencial no Bom, tratamento do Parkinson, né? sim, com E certeza. Com certeza. brevemente a gente vai marcar uma live com a parte jurídica, com um advogado Opa. que domina a parte dos direitos parkinsonianos. É uma coisa também muito... Tem muitas perguntas nesse campo jurídico, né? As pessoas têm muitas dúvidas. Sim, Então, a gente procura preencher todos os lados de dúvidas, né? De informação. sim, A sim. informação hoje é uma arma muito poderosa, né? É verdade. É verdade, com certeza. Mas eu tenho certeza que tem beneficiado bastante pessoas nessas lives e tem ajudado, né, a comunidade parkinsoniana. Com certeza, porque o Parkinson é uma doença muito complexa, uma doença muito misteriosa. E a cada dia ela vai evoluindo mais. E quanto mais ela evolui, mais informações, mais informações vão agregando, né? As pessoas vão fazendo perguntas. Aquelas básicas que todo mundo já domina, essas aí já estão mais do que difundidas, mas vai surgindo outras mais complexas, e aí só você para poder nos dar essa preencher para nós essa carência aí. Verdade, é verdade. Vamos. Hoje em dia, Marcos, a gente tem ótimos profissionais que atuam, né? Só que, como Parkinson é uma doença muito obscura ainda, né? Diversos e diversos trabalhos são publicados, né, periodicamente e os profissionais precisam estar atentos, né, a esses Exato. trabalhos que são publicados, aos resultados clínicos também, né, se o paciente teve a melhora, né, utilizando determinados itens. Isso daí é importante, né?
Exato. E a alimentação é algo muito, muito complexo, porque cada pessoa não adere a um certo tipo de alimentação. E no nosso caso aí, do parkinsoniano, tem uma dieta específica que se a pessoa não se aderir a ela, a pessoa sofre, né, com outros sintomas não motores, né? Isso, exatamente. Tem várias vertentes, né, na nutrição voltada para o Parkinson, no sentido de várias abordagens que os profissionais realizam para cuidar do paciente parkinsoniano. Existe a abordagem mais tradicional, onde os profissionais aderem a uma linha mais conservadora, né? Apenas com aquilo que é certo, né? Que vai beneficiar todos os pacientes, né? Se tem Parkinson ou não. E existe a abordagem mais abrangente, né? A abordagem mais integrada, onde o profissional realmente vai buscar, né, novos horizontes, novas abordagens, né, e testar, né, os produtos que comprovadamente são lançados constantemente. Mas certamente, Marcos, certamente existem ótimos profissionais que ajudam, né, pessoas com a doença de Parkinson. Isso. E com certeza você aí está numa linha mais moderna aí da parte nutricional que Sim. coloca a moderação e o equilíbrio como Claro. pontos-chave. Claro, sem colocar a saúde de ninguém em risco. Isso é o mais importante. Melhor do que cuidar da doença de Parkinson é ninguém ser prejudicado, é ninguém adquirir outra doença por conta de substâncias que não são de interesse para a saúde, né? Antes de ajudar, é melhor a gente não prejudicar, entendeu? Exatamente, Então, com certeza. você nunca vai ver a gente indicando coisas que não são de interesse para a saúde, que podem prejudicar outras coisas, podem desencadear outras coisas. Então, sem dúvida, a gente tem uma abordagem muito cautelosa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser ousado, a gente tem que testar variedades de alimentos, né? Variedades de compostos bioativos, né? Para, de alguma forma, a gente provocar o nosso corpo para ele, de alguma forma, lidar com a doença, né? Para que o objetivo final seja alcançado, que é tentar, de alguma forma, diminuir ou desacelerar a progressão da doença por meio de um estilo de vida saudável. Exatamente. Outra coisa que eu tenho observado, Jonathan, a fitoterapia, uma área da farmácia popular, natural, muitos têm procurado muito auxílio nesse setor, porque é uma parte específica onde não tem efeitos colaterais e a maioria das pessoas buscam isso aí a todo vapor. E tem crescido bastante, né? Com certeza. A minha esposa, inclusive, a Raquel, que trabalha comigo aqui no Nutrição no Parkinson, ela é especialista em fitoterapia aqui pelo UFRJ, ela tem uma experiência boa nessa área, né? Em breve ela vai estar participando das nossas lives também. E para o Parkinson é fundamental, não só para o Parkinson, né? Eu diria que para quase 100%, para não dizer 100% das pessoas, visto que a fitoterapia é a ciência, né? É uma ciência que estuda, né, como que os compostos bioativos, né, como que os compostos fitoquímicos agem na saúde do ser humano, né, e como que eles beneficiam a nossa saúde. E cada vez mais, né, você vai ouvir falar que extrato de não sei o que faz bem para a saúde, que chá de não sei o que faz bem para a saúde. A fitoterapia é uma área, eu não diria emergente, porque ela é muito antiga, muito mais antiga do que os medicamentos modernos, mas é uma área que está em alta, né? Está com tudo. Exato. E antes da gente iniciar lá, esse bate-papo, um bate-papo só introdutório, mas digamos assim, a fitoterapia ela é uma ciência que é baseada em estudos. E isso que é importante, essa procedência, né? Esse calcanhar, digamos assim, de apoio. Exatamente, Marcos.
Exatamente. Nós sabemos que a maioria, né, dos extratos, a maioria dos chás, a maioria, né, dessas formulações, elas possuem um concentrado, né, de substâncias interessantes para a saúde. Porém, há outras formulações, né, há formulações que podem causar benefício, mas também pode causar malefício, né? É comum você ouvir falar: fulano morreu porque tomou um chá, uma quantidade muito alta de chá. Comum não, mas acontece de você ouvir falar isso, né? E isso pode acontecer. Por isso que a fitoterapia tem que ser baseada em evidências, né? Não se pode prescrever qualquer quantidade, não se pode prescrever qualquer composto para qualquer uma pessoa, isso não existe. Falar: todo parkinsoniano pode tomar chá de erva cidreira, exemplo. Não existe isso. Eu tenho que analisar. A pessoa tem algum risco, né? Se ela tomar em excesso, ela pode ter algum risco. Então, eu tenho que analisar todas essas coisas, Marcos. Exatamente. Então, cada caso é um caso, e o importante é a pessoa sempre ter um profissional habilitado para poder estar prescrevendo isso. Né? Sem dúvida. Exatamente. Porque pode ser muito perigoso. Pois é. Pois é, Jonathan, é um prazer imenso estarmos aqui nessa live para a gente fazer uma abordagem em cima de várias dúvidas, né, que o pessoal do grupo eles têm em relação à nutrição e Parkinson. E para iniciar aqui, eu gostaria de saber de você o seguinte: a constipação é algo muito comum entre os parkinsonianos. Então, o intestino está preso, né? Agora, por que acontece isso, Jonathan? E o que é possível para vencer isso aí? Isso, vamos lá. A constipação é um dos principais temas que a gente fala aqui na nossa página, né, no Nutrição no Parkinson. Inclusive, a gente vai estar fazendo agora uma semana destinada só para lidar com a constipação na doença de Parkinson. Algo muito comum, né? É algo que pode surgir até 20 anos antes dos principais sintomas do Parkinson, né? Geralmente é o primeiro sintoma não motor da doença de Parkinson, tá? E afeta cerca de 70%, né, até 75%, até 80% dos parkinsonianos. Não são todos, né, como é o seu caso, não são todos que são afetados com a constipação intestinal, mas a maioria é. E quando é afetada, a pessoa fica muito debilitada por conta da constipação. Há pacientes que ficam até 30, 35 dias sem ir ao banheiro, né? E aí vai precisar realizar uma série de procedimentos para corrigir essa situação. Por que ocorre a constipação? Por vários motivos. Pode ser por conta de medicamentos, né? O próprio Prolompa pode desencadear um pouco da constipação. Pode ser por conta de alterações na alimentação. A pessoa para de comer alimentos que são interessantes para o intestino, alimentos fontes de fibras, né? A pessoa não bebe água corretamente. Pode ser por conta de idade também, né? Devido ao avançar da idade, o intestino já não funciona. Mas o que se sabe é que, na maioria dos casos, é algo inerente à doença de Parkinson. Isso por quê? O nosso intestino possui dopamina também, né? Para ele funcionar corretamente, ele tem uma boa quantidade de dopamina. Os neurônios dopaminérgicos estão presentes nas células intestinais. Na doença de Parkinson, ocorre uma perda neuronal, né? Uma perda desses neurônios dopaminérgicos. Isso vai fazer com que o intestino não funcione corretamente, né? Ocorre uma dificuldade na motilidade intestinal. Além disso, na doença de Parkinson ocorre o que a gente chama de desbiose intestinal, ou seja, ocorre um desequilíbrio entre os micro-organismos bons e ruins que residem no intestino do parkinsoniano. Isso vai fazer com que o intestino também fique desregulado, né? E uma série de outras coisas, né, que podem desencadear e desencadeiam a constipação na doença de Parkinson. Como que a gente faz para resolver isso? A gente tem algumas etapas para a gente avançar. Não é de um dia para a noite, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita mágica, mas a gente tem algumas etapas. A gente começa primeiro corrigindo a alimentação. Água, principalmente, e fibras alimentares. Então, a pessoa precisa beber água corretamente e precisa comer corretamente fibras alimentares.
Segundo passo, a gente reduzir os carboidratos refinados. Então, a gente vai dar uma diminuída em pão, açúcares, bolo, farináceos de forma geral, né? Bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos, enfim. Em seguida, caso isso não funcione, a gente vai fazer o que a gente chama de modulação intestinal, onde a gente vai estar ingerindo micro-organismos interessantes. Não é qualquer micro-organismo, tá? Mas são micro-organismos específicos para a pessoa. E aí entra a parte do probiótico, né? A pessoa vai estar ingerindo probiótico. Repito, não é qualquer probiótico, não é qualquer bactéria que pode ser ingerida, né? Precisa ser avaliado caso a caso também. E aí a gente vai associando o probiótico com o prebiótico. Caso ainda assim não funcione, a gente pode lançar mão de outras estratégias, né? Tem alguns suplementos que são interessantes para o intestino, como é o caso da glutamina, né? E por aí vai, Marcos. A gente tem uma série de estratégias e uma delas sempre funciona. Sempre funciona. Caso a pessoa ainda assim não consiga, né, tá resolvendo a situação da constipação, o médico com certeza vai estar utilizando medicamentos que, nesse caso, vão ser necessários, tá? Para funcionar. Legal, legal. Isso é interessante. E igual você falou, em torno de 70%, né, das pessoas têm esse problema. É um percentual muito grande, né, rapaz? E eu posso, Marcos, ficar aqui uma semana inteira falando só sobre constipação. Posso ficar 24 horas numa live aqui falando sobre constipação também. É um assunto muito difícil, é um assunto complexo. Uma pergunta básica. Alguém me perguntou que alimento eu devo evitar, já que eu tenho constipação, para que isso não progrida. Certo. Bom, eu vou falar alguns de forma bem breve, né? Porque, como eu disse, eu posso falar até amanhã. Vamos lá. Evitar alimentos que tendem a prender o intestino, como goiaba. A própria tapioca pode ser consumida, mas não em grande quantidade, porque ela prende o intestino. A maçã trava? Oi? A maçã trava? A maçã depende, né? Não é todo mundo que sente. Não é todo mundo que sente algum desconforto, né, intestinal por conta da maçã. Tá? Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior e aí sente que o intestino trava. Outras não. Né? Então, a gente tem uma série de alimentos, mas principalmente, Marcos, os carboidratos refinados. Açúcares, bolos, né, farináceos de forma geral, isso daí tende a prender demais o intestino. Né? Mas para a gente vencer essa constipação, então a gente vai tudo isso que eu falei, né, com exercício físico, eu vi até que o Vicente colocou aqui, sem exercício físico, eu diria que é quase impossível a gente vencer a constipação intestinal. Né? A gente precisa estar fazendo exercício físico para vencer e associado a uma boa alimentação, com certeza vai dar jeito. E o Vicente citou algo essencial, porque o parkinsoniano, ele, praticando bastante atividade física, ele vai gastar energia para beber água. Aí já ajuda bastante. Claro. Tem que fazer atividade. Se a pessoa consegue fazer atividade física, tem que fazer. Né? Procure um profissional para estar ajudando. Né? Se ela tem dificuldade com locomoção, procure um profissional. Mas tem que fazer porque a atividade física vai além do intestino. Né? Vai além do intestino. É bom para a saúde de modo geral, né? Geral, com certeza. Então, uma pergunta, o álcool para o intestino, ele prejudica, específico no Parkinson? Certo. Para o intestino, especificamente, não existe uma relação tão forte assim entre o álcool e o intestino. Tá? Agora, se perguntar se eu indico álcool para a pessoa que tem Parkinson, eu vou responder que não, eu não vou indicar. Tá? Mas para o intestino em si parece não haver, a menos que a pessoa tenha alguma sensibilidade, né? Há casos e casos. Há pessoas que podem sentir constipação com álcool, mas eu particularmente não costumo ver isso não. Beleza. Ok. A outra perguntinha que eu tenho para você é o seguinte, é referente o princípio ativo que tem nas folhas do café. Ela tem um princípio ativo que é interessante. Como que isso aí tem uma relação com os neuroprotetores no cérebro que possuem ação dopaminérgica? Isso tem algum estudo? O que você pode nos falar em relação a isso?
Bom, acredito que você esteja falando da mangiferrina, né? Isso. Certo. Eu dei até uma pesquisada aqui. A folha do café em si, ela tem vários compostos de interesse, ela tem vários princípios ativos. Tá? Um desses é a mangiferrina, que também está presente na folha da manga, por exemplo, de algumas espécies de manga. Isso. Tá? Ela tem um papel interessante na redução do estresse oxidativo. Tá? E geralmente, esses compostos, como ela é um composto fenólico, né, ele tem ação anti-inflamatória também. Explique para nós aí. Estresse oxidativo, Certo. para quem não conhece essa linguagem aí. Certo. Eu vou tentar explicar de forma resumida, é um pouco difícil de forma resumida, mas vou tentar, vamos lá. A doença de Parkinson, ela ocorre, né, por conta de uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos na substância nigra, associada ao acúmulo de uma substância chamada alfa-sinucleína, que é produzida de forma alterada, e ela vai se acumulando até a formação de corpos de Levy e vai passando, né, por meio dos neurotransmissores para todo o corpo do parkinsoniano. Então, esses dois fenômenos ocorrem na doença de Parkinson. Quando essa alfa-sinucleína atinge as mitocôndrias, ela tende a formar, né, radicais livres, né, que são substâncias que, quando em excesso, elas tendem a trazer o que a gente chama de estresse oxidativo. Né? Que é quando o nosso corpo fica estressado, quando o nosso corpo vai envelhecendo por dentro, certo? Então, eu diria que o estresse oxidativo é o envelhecimento do corpo. E na doença de Parkinson, ocorre um estresse oxidativo. Por isso que precisa ter uma dieta antioxidante para neutralizar esses compostos, esses radicais livres, certo? Então, essa substância presente na folha do café parece ter uma ação antioxidante, anti-envelhecimento do corpo. Tá? Em relação à produção de dopamina, eu não encontrei nada muito concreto. Tá? Eu encontrei alguns textos, né, na internet, algumas falas de alguns profissionais, mas eu confesso que eu não encontrei nada de concreto. Mas depois, talvez realizando uma busca mais aprofundada, talvez encontre alguma coisa. Eu acredito que esse estudo ainda está em andamento e tem muita coisa para evoluir ainda, não é verdade? Sim, com certeza. Isso é uma pergunta para sua esposa, formada em fitoterapia. Isso, ela com certeza sabe muito dessa área, Marcos. Chá, extrato, é com ela mesmo. Posteriormente, nós ainda vamos fazer uma live com ela para explorar esse campo mais fitoterapia. Exatamente. Então, beleza. A outra pergunta é referente a alguns estudos também em cima do chá das folhas de goiaba. Porque dizem que a folha de goiaba ela tem uma ação também neuroprotetora, ajuda na rigidez, em dores. O que é que você pode nos informar a respeito dessa veracidade? É um mito ou é verdade isso? Como é que é? Certo. Há o lado bom e há o lado ruim. Tá? Existe, sim, compostos bioativos com algumas funções neuroprotetoras no chá da folha de goiaba, porém tem um lado negativo, que ela é extremamente constipante para algumas pessoas. Não para todo mundo. Se você não tem problema com constipação, talvez não afete. Mas para a maioria das pessoas é extremamente constipante. Então tem que tomar cuidado, tá? Porque, inclusive, é utilizado na cultura popular até para diarreia, né? Para controlar a peristalse intestinal exagerada. Então, é bom ficar atento a isso. Mas se tem benefícios neuroprotetores, tem sim. Inclusive, tem pergunta de alguns parkinsonianos que eles têm diabetes e falaram que já pesquisaram e viram que na folha de goiaba tem um princípio também nesse sentido aí. A gente tem, Marcos, a gente tem vários alimentos que têm funções interessantes para quem é diabético. Tá? Se a pessoa tem problemas intestinais, ela pode evitar a folha do chá de goiaba. Tá? Ela tem uma série de outros alimentos. A gente tem 1 milhão de alimentos bons para diabéticos. Tá? Então, se essa pessoa tiver com o intestino preso, eu aconselho ela a não procurar o chá
Já fui de goiaba. É uma faca de dois gumes, né? Porque muitos dizem que o chá da folha de goiaba ajuda na rigidez, ajuda na dor, mas já vai prejudicar o outro lado, que é o lado aí da constipação. Isso Então tem que ser bem avaliado, né? é aquilo que eu falei para você no início. Primeiro, não prejudicar. Primeiro, não atrapalhar o nosso corpo, né? O nosso corpo, por si só, ele já tem mecanismos de controle, ele já tem mecanismos que vão favorecer sempre a nossa saúde. Então, Jonathan, se eu... só deixar bem claro para quem está nos ouvindo aí, isso não quer dizer que o chá é de uma folha natural que não vai ter efeito colateral, não. Tem sim, né? Claro, claro. Inclusive, chá, se consumido de forma errada, pode matar. Ou seja, se eu fizer uma combinação de um chá com outro e essa combinação for exagerada para mim, eu posso morrer por intoxicação. Só porque é natural não significa que faz bem para todo mundo. Toma cuidado, né? Pergunte o seu médico, pergunte o seu nutricionista. Se ele liberar para você, provavelmente não vai te fazer mal nenhum. Beleza. Lá no nosso grupo surge muita pergunta a respeito disso. Quando alguém tiver alguma dúvida, vou encaminhar para você lá, para você dar essa dica poderosa para nós aí. Claro, vamos embora, vamos embora. Beleza. A outra pergunta, a outra pergunta é referente à cúrcuma, é o açafrão. O que é que você pode dizer da cúrcuma, os benefícios dela, inclusive como ação dopaminérgica? Será que ela possui no seu princípio ativo aí algum percentual de dopamina? Ou isso aí é só conversa aí? É um mito, é verdade? Porque a gente, na internet, você vê muita coisa, mas nem tudo que a gente vê, a gente pode acreditar que é verdade, né? Não, com certeza. Por isso, pelo fato da gente não poder acreditar em tudo que as pessoas falam ou que a gente vê, eu trouxe um estudo científico sobre isso, Marcos. É um trabalho publicado ano passado, eu estou com ele aberto aqui. Ele foi publicado numa revista internacional de grande relevância no meio científico, que é na International Journal Molecular Science, que o título do trabalho, em português, é o seguinte: atividades neuroprotetoras da curcumina, que é uma substância presente na cúrcuma, na doença de Parkinson. Foi uma revisão de literatura, foi uma revisão científica. Esse trabalho aqui, ele pegou um compilado de todos os estudos, né, falando sobre a curcumina, né, da cúrcuma, e relacionou com a doença de Parkinson e montou esse trabalho. E aqui nesse trabalho a gente consegue observar, né, pulando direto para a conclusão, que ele disse o seguinte: foi demonstrado que a curcumina possui potentes efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, protetores mitocondriais, quelantes de ferro e diminuição de cálcio. Tudo isso são coisas que ocorrem na doença de Parkinson. Diminuição de cálcio? Isso, diminuição do influxo de cálcio, não diminuição do cálcio em si. Tá? É uma alteração que ocorre na célula do parkinsoniano. Tá? Mas tudo isso são coisas que aumentam a degeneração neuronal, certo? Consequentemente, se eu diminuo todos esses parâmetros, ou se eu melhoro todos esses parâmetros, eu posso dizer que uma determinada substância é neuroprotetora. E nesse caso, a curcumina, não só por esse trabalho, mas por diversos outros, já é comprovadamente neuroprotetora. Ou seja, elas podem ajudar pessoas com Parkinson. Não podem fazer milagres, né? A curcumina não vai fazer milagre, não vai te dar saúde, mas elas podem ajudar, né? Junto com a atividade física, junto com a alimentação saudável de forma geral, ela pode te ajudar sim em relação à doença de Parkinson. Então, sim, ela é uma substância neuroprotetora, consequentemente, a cúrcuma é sim um alimento neuroprotetor. Então, só para resumir aqui, para quem está nos ouvindo aí, deixar bem claro o seguinte: a cúrcuma ela exerce uma ação coadjuvante, ela é complementar, ela não pode ser usar padrão aí no tratamento, é isso mesmo? Isso, nada, né? Nada pode usar, nada a gente usa como principal na doença de Parkinson. É tudo
é uma série de coisas. Um bloquinho aqui, um bloquinho ali, um bloquinho ali. No final, a gente vai ter a saúde. Isso. Beleza, ótimo. Dando sequência aí, a próxima pergunta que o grupo aí, bastante pessoas fazem, é referente a suplementos. Certo. Porque para quem tem Parkinson, pratica bastante atividade física. Isso gera bastante estresse físico, cansaço, fadiga muscular, né? E aí a pessoa, como que eu vou repor essa perda de energia? Como que eu vou repor esse cansaço que eu tenho? E aí existe no mercado 1001 propaganda aí. Você sabe como que eu começo hoje, né? Sim. E muitas vezes a pessoa fica perdida sem saber qual o suplemento, qual o ideal que ele pode usar com segurança. O que você pode falar sobre isso aí? Em relação a suplemento, vamos lá, em relação Magnésio. à energia, né, relacionada a exercício físico, né, voltado para a doença de Parkinson, a gente vai lançar, a minha fala vai ser a mesma para tudo, tá? É um conjunto de coisas que vão estar auxiliando nessa produção energética, vão estar aprimorando essa produção energética. Mas especificamente em relação à suplementação, a gente pode sim estar lançando mão de algumas substâncias, tá? Eu vou citar só uma aqui, porque a gente tem várias, mas eu vou citar só uma aqui para a gente conversar sobre ela, que é o caso da creatina. A creatina é uma substância, tá, que pode ser utilizada com segurança, desde que utilize na quantidade adequada, tá? E para calcular a quantidade adequada, procure profissional, certo? Mas a creatina parece, certo? Parece estar relacionada a uma melhora, né, no que a gente chama de disfunção mitocondrial, que ocorre na doença de Parkinson. Essa disfunção mitocondrial ocorre pelo acúmulo daquela substância que eu disse lá no início, a alfa-sinucleína. Vai para a mitocôndria, que a mitocôndria é responsável pela produção energética do nosso corpo, né? A gente ingere glicose e tal, mas a grande responsável por reger tudo isso que ocorre no nosso corpo é a mitocôndria, né? Então, as mitocôndrias celulares vão estar alteradas na doença de Parkinson, vai ocorrer essa disfunção e, consequentemente, vai estar resultando, né, em sintomas característicos, como cansaço, a fadiga, e quando vai fazer um exercício físico, isso é mais acentuado. E a creatina parece estar relacionada com efeitos positivos em relação a essa disfunção mitocondrial. Então, a creatina geralmente é um suplemento que eu indico nas minhas consultas, para a maioria das pessoas. Além da creatina, Jonathan, para você que é um especialista, um estudioso dessa área aí, existem outros, assim, digamos, com boa procedência e que realmente atinge o objetivo. Muitos compram gato por lebre. E no grupo lá, muitas pessoas perguntam: isso é bom? Pode ser. Isso vai de pessoa para pessoa, né? Certo, pode ser, Marcos, porque quando a gente fala de falta de energia, pode ser um monte de coisas, certo? Que pode estar desencadeando essa falta de energia. Talvez, se eu prescrever um suplemento à base de carboidrato, a pessoa já sente mais disposta, né? Se ela estiver se alimentando errado. E se eu prescrevo um carboidrato, uma maltodextrina, ela já se sente mais vigorosa para a prática de atividade física. Às vezes, se eu prescrever um triglicerídeo de cadeia média, pode ser que ela tenha energia de novo. Então, assim, eu preciso ver na pessoa o que está ocasionando, né, essa fadiga excessiva. Né? Preciso olhar os exames dela, enfim. Eu posso falar 10 suplementos, 20 suplementos aqui, mas de fato eu preciso ver o que está acontecendo com a pessoa, entendeu? Entendi. Então, cada caso é um caso e a pessoa tem que ser avaliada no seu consumo, digamos assim. Para tudo. Para tudo. Uma perguntinha que me veio aqui agora à minha mente é a respeito da banana. Dizem que a banana é um alimento que protege muito a nossa musculatura contra cãibra e dá muita energia. Tem estudo científico a respeito disso? Ou isso ainda é algo que está ainda assim meio, como diz, meio Não.
Não, não precisa, porque isso daí já é algo inerente à característica nutricional da banana, né? É o A potássio, banana, né? como Ela tem outras potássio. frutas, isso, a banana, como outras frutas, ela tem uma boa quantidade de carboidrato, uma boa quantidade de potássio, tá? Tem uma pequena quantidade de cálcio também, né? Tem uma pequena quantidade de fósforo. É um alimento que, quando analisado como um todo, parece benéfico, tá? Para essa situação. Mas em relação à cãibra, por exemplo, eu preciso estar bem hidratado. Geralmente o que causa cãibra é desidratação, né, associada à diminuição não só de potássio, mas de cálcio, de fósforo, entendeu? Então a banana é sim um alimento que pode estar auxiliando, assim como a laranja. A laranja tem essa mesma capacidade. Ok, ótimo, beleza. Você conhece demais. Vamos embora. A outra pergunta é referente ao café. Porque e existe aí na mídia aí altos e baixos. Uns falam que o café é um neuroprotetor, outros já falam que não. E existe aí altos e baixos em relação a isso, né? O que é que você pode assim, nos falar a respeito disso? E que Tá. existe em questão de estudos? Eu vou te falar o que a gente consegue. Porque qualquer pessoa que entenda um pouco de laboratório, que saiba fazer alguma análise, consegue ver, tá? Isso é um fato. O café, se eu pegar agora o café na sua frente, nós formos para o laboratório, a gente vai conseguir enxergar algumas características nele. A gente vai poder observar uma infinidade de substâncias que causam benefícios para a saúde de todo mundo. De todo mundo. Todo mundo tem benefícios ao ingerir café, tá? São compostos fenólicos, são outras classes de compostos, né, que têm diversas ações positivas na saúde de todo mundo. Em relação ao Parkinson, não está muito bem definido, né? Os trabalhos, alguns ainda divergem em relação a esse assunto, né? Se é de fato um alimento interessante, se não é. Minha opinião técnica é questão de tempo até se comprovar que o café é maravilhoso para a saúde do parkinsoniano, né? Como é um assunto que não é tão estudado assim, né? Nada relacionado à doença de Parkinson é muito estudado, né? Tem tantos trabalhos assim. Eu acho que é só questão de tempo. Daqui a pouco sai algum trabalho que mostra benefícios do O café, sim. Vicente está falando que o chá verde é melhor. Por ser verde, já tem muitos benefícios. A questão do verde em si, né? Chá verde tem ótimos benefícios. Inclusive, a gente já fez uma postagem aqui no Nutrição no Parkinson falando dos benefícios do chá verde para a doença de Parkinson. Esse sim tem uma boa quantidade de trabalhos que me faz dizer que ele é bom para quem tem Parkinson, tá? Legal. Aqui na nossa página, Nutrição no Parkinson, tem uma postagem sobre chá verde. Tá só deixando claro aí para quem está nos assistindo aí, que você Ma- possui uma página aí de nutrição no Instagram que aborda um Isso, universo aí de opções. Né? Você pode falar um pouco para quem está nos assistindo para conhecer mais esse trabalho seu, que é top? Só abrindo um parênteses aqui, eu vi aqui um comentário falando sobre a relatividade, né, do chá verde por conta da estimulação. Isso tá me ouvindo? Isso é um Ei, fato, tá? Assim como o café, né, alguns chás podem ter, né, devido à sua composição, uma ação estimulante, que pode não ser muito interessante. Então, por isso, precisa de regra na hora de tomar. Não pode pegar 10 litros de chá verde e ir tomando ao longo do dia. Não é bem assim, não. Tá? Mas ele é um alimento, ele é um chá poderosíssimo, isso sem dúvida. tá. E existe aí na mídia também um mito aí que o café ele tira o sono. Você acha que isso é Tira, verdade? tira. Não de todo mundo, né? Eu conheço pessoas que tomam e dormem, tomam para dormir café. Né? Não é de todo mundo, mas a cafeína em si, ela tem uma ação estimulante que geralmente a gente indica que a pessoa consuma café até umas 3 horas da tarde. Eu, particularmente, se eu tomo café de noite, eu perco o sono completamente.
né? Mas não é todo mundo. Tem quem tome e não sinta nada, né? Isso varia de pessoa para pessoa, né? Varia. Né? E é interessante que se o café é um estimulante, e no princípio ativo nas folhas lá tem um neuroprotetor, então isso quer dizer que há uma ligação, né? Tem tudo a ver, né? Pode ser, pode não ser também, né? Depende. Né? Nesse caso, eu não sei se existe uma associação das atividades neuroprotetoras por conta da cafeína. Né? Eu acredito que não, né? Mas pode ser também que a cafeína seja responsável pelas capacidades do café em si. Né? A cafeína, sabendo usar a cafeína, ela é maravilhosa. Inclusive na questão do treino mesmo. Algumas pessoas se beneficiam, né, da cafeína durante o treinamento. Então, vai ser relativo isso daí também. Dá mais energia, né? Deixa a pessoa mais Isso, pode hiperativa. Isso. Para algumas pessoas pode usar a cafeína em alguns casos. Né? A cápsula em si, talvez. Ótimo. Tem uma perguntinha aqui que passou batido. O parkinsoniano que tem diabetes, ele tem dificuldade em questão aí da hipoglicemia, a alimentos de açúcar. O que você pode dizer aí para o parkinsoniano que tem diabetes, os cuidados que ele deve ter no dia a dia para não agravar aí a sua situação? A pergunta é sobre a graviola. Inclusive, até saiu um estudo sobre a graviola aí. Certo. A graviola a gente até mencionou brevemente na semana passada. Parece ter alguns trabalhos ainda iniciais ainda, né, que parecem mostrar, né, uma substância neurotóxica relacionada à graviola, né, e que isso daí poderia desencadear, né, alguns casos, né, de doença de Parkinson. Né, tem até um trabalho aqui que mostrou que desencadeou alguns casos específicos, né, de parkinsonismo atípico, né, em algumas regiões, né, mas ainda não é algo bem difundido. A gente não entende muito bem se é algo concreto, no sentido de, exemplo, uma pessoa que tem diabetes, fazendo um link já com diabetes, ela pode comer melancia? E aí? Pode ou não pode comer melancia? Existe um mito que fala que a pessoa que tem diabetes não pode comer melancia. Ela pode comer, só que até uma certa quantidade. A partir disso, ela vai piorar o diabetes. Aí eu pergunto, a graviola, eu posso comer um pouquinho de graviola? Ou será que eu preciso comer 5 quilos por dia, né, de graviola para ela me causar mal? Né, para ela piorar a doença de Parkinson? Né? Será que eu posso comer um pouco? O que vai responder isso é trabalho científico. Né? É isso que vai responder se tem uma dose segura, se não tem. A princípio, se fosse eu, né, evitaria. Né? Evitaria por conta da pequena possibilidade. Não vê o risco, não, né? Eu, particularmente, minha opinião, uma mera opinião minha. Né? Eu estava lendo hoje esse artigo, inclusive aí no grupo, acho que foi até o Vicente que postou, lá fala que essa graviola, ela possui uma substância lá que não é boa para o cérebro. E, inclusive, lá falou assim, lá jamais falou que ninguém pode tomar. Lá falou assim, o excesso pode ser prejudicial. Pois é, mas o que é... Aí eu pergunto, o que seria esse excesso? Né? Esse que é o problema. Uma graviola inteira durante todos os dias, entendeu? Sabe, isso daí dá até um trabalho científico que a gente pode estar desenvolvendo. A gente pode estar desenvolvendo trabalhos, né, experimentais, utilizando, né, animais de laboratório, né, depois aplicando em seres humanos para verificar. Né, isso daí dá um trabalho, né, para a gente finalmente descobrir. E por sinal, por sinal, tem um vizinho meu aqui que ele tem Parkinson, vai fazer a coincidência. Ele tem Parkinson e na casa dele tem um de graviola. Mas na casa do meu sogro eles comem muita graviola e ninguém teve Parkinson. Então, assim, né, é difícil. O que a gente sabe que está relacionado é pesticida, né, contaminação de lençol freático, né, e uma série de outras coisas, mas ainda é obscuro. A gente não sabe exatamente como que ocorre tudo. Né, mas eu evitaria, né, é uma opinião bem pessoal. Né?
E por sinal, dá um suco maravilhoso. Tá? O Dá. suco de granja, para quem não conhece, é Isso. excelente. Mas é isso, é o que você falou. Eu acho que há muito ainda que se estudar e muita Isso. informação ainda para poder Em ter com relação, respeito a isso. em relação ao diabetes, Marcos, que foi a outra pergunta, o que a gente deve fazer para evitar... O Vicente está falando que tem 3 estados de graviola. Ih, rapaz, isso daí dá um suco arrumado, hein? Dá um sucão, hein, Vicente? Beleza, hein? Dá um suco bom, né? Quem falar que é ruim vai estar mentindo, porque dá um suco bom. E é grande, né? É uma fruta grande. Eu conheço, bom demais. De vez em quando eu pego emprestado aqui. Pega emprestado aí, rapaz. Em relação ao diabetes, diabetes também é uma doença crônica, né? Mas que tem controle, né? É uma doença que tende a evoluir com o tempo, apesar de não ser progressiva, né, teoricamente, ela tende a evoluir por conta dos maus hábitos, né, dos brasileiros, mas a gente tem uma série de medidas, né, de controle do diabetes. Primeira coisa, é perder peso se estiver acima do peso. Né? Isso daí já é um fato, né, que pode contribuir para o controle do diabetes. Isso eu estou falando do diabetes tipo 2, tá? O diabetes adquirido. Outra coisa, alimentos que não estimulem demais a insulina. Né? E quando eu digo isso, eu estou falando de açúcar, né? Sucos, de forma geral, né? Sucos adocicados, né? Esses sucos prontos, refrigerantes. Só uma pergunta básica aí. E existe hoje, de um modo geral, um padrão hoje na sociedade, o pessoal evitando açúcar. Porque o açúcar é isso, é aquilo, quer dizer, está mais que provado aí que não faz bem. O que substituir no lugar do açúcar? Esse daí eu posso te falar categoricamente. Açúcar não faz bem, nem em excesso não faz bem. E eu diria que até um pouquinho não é interessante. O ideal é não consumir. Tá? No lugar do açúcar, Marcos, tem que tomar muito cuidado com adoçante também. Tá? Apesar de adoçante ser permitido, apesar de adoçante ter uma regulamentação, eu prefiro tomar cuidado. O ideal é se acostumar a tomar sem açúcar. Né? A pessoa que toma... Se você toma, por exemplo, um café com muito açúcar, né, a gente tem estratégias. A gente pode estar utilizando espécies de café mais adocicadas, como são algumas espécies que a gente pode encontrar no Brasil. A própria torra do café, se ele for torra média ou uma torra um pouco mais clara. O que você me diz do açúcar do mascavo? Açúcar também. É açúcar. É açúcar. Não deve. Se você tem diabetes, não consuma. Nem açúcar mascavo, nem demerara, nem não é meu caso, não. É só pergunta aí. Sim. Eu entendi. Mas se você... E a lactose? Qual a relação dela nesse processo aí para quem tem nesse diabetes? Caso do diabetes, Marcos, por incrível que pareça, apesar dela ser um açúcar, a lactose não tem um poder de estimulação tão grande assim da insulina, tá? É um açúcar que estimula pouco a insulina. Então, ninguém vai ficar diabético por conta de leite ou de queijo, tá? Por conta disso, não. Mas a pessoa pode fazer troca simples. A pessoa que tem diabetes, ela vai trocar o pão pela manhã por uma mandioca, né? Durante a tarde, ao invés de almoçar com arroz branco, ela vai comer o arroz com brócolis, o arroz com cenoura, né? Ela vai estar ingerindo aveia ao longo do dia, né? Sementes de abóbora, sementes de abóbora, linhaça, né? Iogurte, por aí vai. Né? São coisas que ajudam e não estimulam tanto assim a insulina. Quando a gente estimula pouco a insulina, a gente tende a controlar o diabetes com o passar do tempo. Além disso, beber muita água também. Você falou de algo interessante aí que eu estava lendo hoje. A semente de abóbora tem um poder riquíssimo aí para o cérebro, né? As sementes, de forma geral, são maravilhosas por conta das fibras. Né? O brasileiro hoje, né, a maior parte dos brasileiros estão doentes porque não consomem muita fibra. Né? Então, a falta de fibra causa câncer no intestino, a falta de fibra pode causar diabetes, né? A falta de fibra pode causar uma série de outras coisas. Então, assim, a gente pode
está utilizando uma série de Arroz alimentos preto aí é bom? que pode ajudar. Arroz preto? Arroz preto. O arroz negro ele tem uma característica muito boa. É caro, né, Marcos? Não é todo mundo que vai estar consumindo arroz preto, porque ele é caro. Tudo que é bom, normalmente aí o preço é um pouquinho assim, né? É salgado, é salgado. Nos tempos atuais não dá para a gente comer um arroz preto todo dia, né? Mas ele tem, assim, uma capacidade, nutrientes interessantes, mas se a pessoa não tem condições, come arroz branco, coloca brócolis, coloca cenoura, enriquece esse arroz com fibras. Vai ser legal, vai ser muito bom. E uma pergunta que ficou batida é o seguinte, dá um exemplo de um café da manhã aí para o pessoal ter aí uma ideia. Um exemplo? Exato. Isso daí vai depender de onde a pessoa mora, né? Dos hábitos da pessoa. Se ela mora, por exemplo, em Manaus, o café dela vai ser totalmente diferente do que se ela mora em São Paulo ou no Sul. No Rio né? de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro, vamos lá. Um café, vou falar um café simples, com fontes que o brasileiro consome normalmente, né? A pessoa pode acordar e ela vai escolher lá uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura, para o café ser completo. Na fonte de carboidrato, ela pode estar escolhendo uma mandioca, uma batata doce, um inhame, né? Ela pode estar usando uma fruta, né? Pode estar comendo uma banana da terra com aveia, por exemplo, né? Ou colocando chia na banana da terra, né? Ela pode fazer uma combinação de carboidratos de interesse. Né? São carboidratos que a gente chama de carboidratos complexos, que não estimulam muito a insulina. De proteína, ela pode estar ingerindo ovos, né? E aí tomar cuidado com o horário do Prolon para não interagir. Né? Ela pode estar ingerindo o frango desfiado pela manhã. Ela pode estar fazendo, por exemplo, um patê de frango desfiado com creme de ricota. Né? E ela pode estar... ela pode fazer um pão sem glúten, por exemplo, e passar um patê, né, feito com creme de ricota e colocar um frango desfiado. Né? Ela pode estar usando várias outras fontes proteicas, até o próprio suplemento proteico ela pode estar usando também nesse horário. De gordura, ela pode estar usando abacate, castanhas, né? A gente tem uma série de coisas, mas basicamente isso. A gente consegue show de bola. Dar esse exemplo. Pois é, o nosso tempo já está terminando, tudo que é bom dura pouco. Não é isso verdade? Aí. E é muita informação, é muita pergunta, e as perguntas, com certeza, depois eu posso passar para você aí no particular, e na medida possível, se tiver como você responder para nós lá no grupo, ou no Instagram mesmo, aí fica de acordo com a sua disponibilidade, tá, Jonathan? Te agradeço. Isso. A gente vai fazer outras lives, né? A minha rotina aqui é bem intensa, né? Que além de nutricionista, eu também sou policial. Então, é uma rotina intensa, mas... Não sabia, não. Policial civil militar? Isso, eu sou militar. Então, assim, além disso, eu sou pai, né? Que é o que mais toma o meu tempo aqui. Então, mas a gente vai estar sempre marcando as lives aí, tá bom, Marcos? Beleza. E só deixando bem claro para a comunidade aí que você também tem consultas online, né? Para o pessoal estar sabendo aí. Isso. Se precisar, pode procurar. Aqui na nossa página, a gente faz um trabalho bem legal, né? Inclusive, a gente vai fazer agora a Semana do Intestino. A gente vai dedicar uma semana fazendo uma sequência de lives só sobre intestino, né? E a gente vai estar convidando algumas pessoas para a gente finalmente descobrir os segredos do intestino, né? Por que ele é chamado de um segundo cérebro? Por que dizem que o Parkinson começa no intestino? Né? A gente vai estar falando um monte de coisa sobre isso nessa semana. Além disso, a gente está desenvolvendo um trabalho de acompanhamento para algumas pessoas, tá? Então, a gente hoje consegue estar atendendo, né, uma série de parkinsonianos, né, espalhados pelo Brasil. Nessa semana agora, semana passada, a gente atendeu uma pessoa lá do Rio Grande lá de Taguatinga, em Brasília. Né? Tá. Depois a gente já foi para uma de São Paulo, depois a gente já foi para uma do Nordeste, e por aí vai. Né? E a gente consegue estar ajudando. Né? As pessoas têm visto bons resultados. O Brasil inteiro, né? E isso mostra que o acompanhamento multidisciplinar
ele faz uma diferença absurda na saúde do parkinsoniano. Sem dúvida. Certo? Porque a gente consegue observar isso. Sem dúvida. Foi, Jonathan, eu te agradeço muito a sua disponibilidade aí. Foi muito rico aí esse pouco tempo que nós passamos aí. Enriqueceu bastante a comunidade parkinsoniana aí. E com certeza, outras oportunidades aí, tendo aí, te agradeço muito aí. Muito obrigado. Com certeza, Marcos. Valeu, valeu. Até mais. Fiquem com Deus aí. E só salva para E nós. até a próxima. Aí, tá? Você salva Com para nós aí, certeza. Beleza. Um grande abraço. Beleza. Então, todos que nos prestigiou, gente, muito obrigado aí pela presença e as dúvidas, na medida do possível, o Jonathan vai responder vocês aí. A gente vai respondendo aos poucos aí. Grande abraço, gente. Até mais. Com Deus aí. Tchau, tchau, tchau.